O objetivo dessa lição é falar da interpretação. Eu expliquei que interpretar é explicar e aplicar a lei, é fixar a relação jurídica, aplicar a lei a um caso concreto, mas ainda nós não conhecemos, ainda não vimos as regras de interpretação. Ao contrário, falamos de assuntos paralelos, falamos do processo civil romano, mostramos que quando vai se aplicar a norma jurídica, além de interpretar as normas, eu preciso interpretar e conhecer os fatos. Vimos a diferença entre questões de direito, que comportam interpretação jurídica, e questões de fato, que importam provas e presunções e ficções. Deixando de lado, então, esses temas paralelos, voltemos à interpretatio, a interpretação. Essa matéria é ensinada hoje na parte geral, como nós estamos vendo no quadrinho à direita, na parte geral, na teoria das normas jurídicas. Depois de saber o que é o direito objetivo, vamos verificar como é que se interpreta o direito objetivo. É assim a parte introdutória de todos os cursos. Os romanos, no período clássico, não tiveram nenhum tratado especial ou nenhum lugar especial nos livros deles a respeito da interpretação das normas. Eles praticavam a interpretação, os prudentes sabiam interpretar e iam interpretando, mas não fizeram uma teorização sobre elas. Mas no último grande livro do direito romano, histórico, que são os Digestos de Justiniano, que também é conhecido no singular, o Digesto de Justiniano, nós percebemos que já existe um sinalzinho para a organização dessa matéria numa parte geral. Por quê? Porque o primeiro livro do Digesto é uma verdadeira introdução geral. Nós já mencionamos isso. Conceitua o que é direito, classifica o que é direito, depois começa a tratar das pessoas, que é a parte mais importante do direito, e faz as distinções todas de pessoas e de alguns status. Nesse primeiro livro também, logo que são tratadas as fontes do direito, no comecinho, no título 3, ao tratar das leis, depois de explicar o que é lei, os compiladores do Digesto, ou seja, os professores que organizaram os textos, colocaram várias regrazinhas sobre como interpretar as leis. Então é uma primeira sistematização conhecida, uma primeira tentativa de organizar as regras de interpretação. E também, não é só o primeiro livro do Digesto de Justiniano que trata de assuntos gerais. O último livro contém 2 títulos, que são exatamente os 2 últimos títulos do Digesto, é o livro 50:16 e o livro 50, título 17, traz duas grandes contribuições para a generalização e universalização do direito romano. Traz um verdadeiro capítulo, que é um título, que tem vários fragmentos formando um verdadeiro dicionário. É uma espécie de dicionário no final da obra. Uma obra volumosíssima, 50 livros. No finalzinho do último livro, do 50º, apresenta-se um vocabulário. Esse vocabulário é muito útil até hoje.
As palavras ali definidas praticamente servem até hoje. E para encerrar o grande digesto, os compiladores organizaram os princípios gerais de direito, um conjunto de mais de 200 regras gerais que servem para várias áreas do direito. E, para nossa alegria, dessas 211 regras ali compiladas, 18 delas são regras gerais de interpretação das normas jurídicas. Então os romanos, no finalzinho da sua evolução histórica para efeitos didáticos, ou seja, no período de Justiniano, pela primeira vez organizaram e ajuntaram num lugar só várias regras de interpretação, no começo do digesto e no finalzinho do digesto. Hoje nós reunimos todas essas normas de interpretação com o nome de hermenêutica jurídica. Hermenêutica, já dissemos, é o conjunto das regras de interpretação. Hermenêutica quer dizer a ciência que estuda todas as formas de se interpretar a lei. Vamos conhecer essas regrinhas. Embora os romanos não tenham sistematizado, é possível ler algumas delas e deduzir uma teoria geral. Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos de interpretação da lei. Como um jurista deve se comportar diante da lei? Algumas frases, máximas, brocardos, também chamados jurídicos, são conhecidíssimos e é bom o que o aluno já se acostume, porque ele vai ser útil para você. Por exemplo, a famosa frase de Celso, no primeiro livro do Digesto: Sire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Conhecer as leis não é compreender as suas palavras, mas conhecer o seu alcance, a sua força, a sua majestade. Ou seja, aqui nessa primeira grande regra de interpretação, nós já começamos a perceber que quem vai interpretar a lei não pode fixar-se somente nas palavrinhas da lei. A lei contém muito mais do que as palavras dela. As palavras da lei são importantes, mas também é preciso alcançar a mens legis, é preciso alcançar a finalidade da lei, o alcance, o que a lei pretende fazer. Às vezes o legislador escreveu uma palavrinha não muito feliz, ele usou um substantivo que não era muito claro, mas como se sabe qual é o seu alcance, o que ele pretendia dizer, o que pretende se proteger, o intérprete tem que saber interpretar não só pelas palavras, mas também pelo espírito da lei. Um outro brocardo jurídico, brocardo é uma palavrinha que, em homenagem a um bispo que, na Idade Média, fazia reunião de todas essas máximas jurídicas e colocava num livro. O nome dele, Buchardos, acabou ficando modificado com o tempo e, em homenagem a ele, toda vez que você encontrar uma frase bonita, máxima jurídica de grande aplicação, nós chamamos de brocardo jurídico. Ou princípios gerais de direito. Há um brocardo jurídico, não é dos romanos isso, mas é medieval, que diz assim: in claris cessat interpretatio. Ou seja, o intérprete tem que parar de fazer a interpretação quando já está clara a situação. Quando a lei é clara, não é para ficar buscando sutilezas ou minúcias que não estão previstas nela. A interpretação, ela se faz principalmente quando a norma é obscura. Quando a norma é clara, basta declarar a norma. Quando a norma contém uma obscuridade, é preciso, então, ir mais além. Tem que sair das palavras da lei e buscar elementos externos para ajudar a esclarecer o conteúdo da lei. São interpretações não propriamente declarativas, mas interpretações que serão, veremos daqui a pouco, extensivas, ampliativas ou restritivas. Vamos ver uma outra regra interessante de interpretação que está no primeiro livro do Digesto.
benignius leges interpretande sunt, quo voluntas earum conservetur. As leis devem ser interpretadas com mais benignidade, para que a vontade delas seja conservada. Muitas vezes precisamos buscar o espírito da lei, e não simplesmente as palavrinhas dela, os rigores, o rigor da palavra. Às vezes, para que se possa estender para alguém que mereça e que deveria ter sido pensado, provavelmente foi pensado pelo legislador, mas ele não soube expressar, então se faz uma interpretação mais benigna da lei, para que se conserve a vontade da lei. Mais alguns exemplos. In civile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eis proposita iudicare vel respondere. É injusto, é incivil, é tosco julgar ou interpretar com base em apenas uma pequena parte do que está escrito na norma e não sob a perspectiva da lei inteira. É o fragmento de Celso. O de Paulo, logo alguns depois do primeiro livro do Digesto, diz assim: Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet. In fraudem verum, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit. Age contra a lei, faz contra a lei quem faz o que a lei proíbe. Mas age em fraude à lei quem perverte o sentido dela, ainda que esteja respeitando as palavrinhas dela. O verbo utilizado nessa frase é o verbo circumvenire, que quer dizer enganar, circundar para enganar e enrolar o outro. Então aqui está dizendo que uma coisa é agir contra a lei, mas outra coisa é agir em fraude à lei, fingindo que está cumprindo a lei, mas na verdade está interpretando, por meio de uma perversa interpretação, o sentido dela, das palavras da lei. Verba cum effectus sunt accipienda. As palavras da lei devem ser entendidas no seu sentido, na sua perspectiva prática, no seu sentido final. A noção geral dessas regras de interpretação, o que são, né? Si de interpretatione legis quaeratur, in primis inspiciendum est, quo iure civitas retro in eius modi casibus usa fuisset, optima est legum interpres consuetudo. Aqui é uma regra de Paulo. Quando se pretende saber a respeito da interpretação de uma norma, primeiramente deve ser analisado qual é o direito que a cidade anteriormente usava nos casos semelhantes. O costume, pois, é um ótimo intérprete das leis. Então aqui Paulo está dizendo, eventualmente, às vezes uma lei que tem um significado duvidoso, né, pode ser compreendida se você observar como é que o povo veio interpretando essa regra ao longo dos anos. Então aquela lei, apesar de ter uma frase um pouco ambígua, vinha sendo interpretada há anos e anos naquela cidade como sendo daquele jeito, então é desse jeito que deve ser continuada a interpretação, nada de querer inovar. In penalibus causis benignor interpretandum est. Nas causas penais deve-se interpretar a lei mais benignamente. Ou seja, se você está na dúvida se aquela atitude praticada por alguém configurou ou não configurou realmente um crime, se ficou com dúvida, você deve interpretar em favor mais benigno, então, de que não teria havido. Assim também, sempre in dubius benignora preferenda sunt. Sempre nos termos dúbios da lei, deve-se preferir aquela interpretação que é mais favorável às pessoas, que é menos restritiva e que confere mais direitos às pessoas do que restringem direitos.
O último quadro de exemplos de regras gerais de interpretação, vamos lá. Na palavrinha ambígua da lei, num termo muito ambíguo da lei, há de se entender preferencialmente o significado que não tem vício, que não causa prejuízo, sobretudo quando a própria lei, quando a própria vontade da lei possa desse termo ser coligida. Ou seja, quando às vezes um termo da lei é ambíguo, foi escrito com uma ausência de técnica, a palavra tem dois significados, não tem problema. Se você captar o sentido geral da lei, o espírito da lei, você vai interpretar aquela palavrinha no sentido mais adequado. Não se pode buscar a razão de todas as coisas que foram constituídas pelos antepassados. Aqui é uma regra muito interessante. Quando você está diante de uma lei muito antiga, não adianta você querer refazer uma interpretação daquela lei, tentando buscar as razões pelas quais lá no passado aquela lei foi feita. Porque às vezes quando você vai buscar as razões dos antepassados, você vai encontrar razões que não servem mais, mas a lei ainda continua sendo útil. Então, por exemplo, as adoções se faziam antigamente não para proteger o adotado, não para ajudar as crianças que estão sendo adotadas. As adoções se faziam, em geral, porque o pai queria manter uma sequência familiar, religiosa, de gerações. A mesma coisa a tutela. Quando era nomeado um tutor para uma criança, não era para a proteção da criança. A tutela, em geral, era para proteger a própria família. Mas imagine que se séculos depois nós chegarmos à conclusão de que, como na origem as tutelas não eram para proteger as crianças, mas para proteger as famílias, se nós queremos agora interpretar dessa forma hoje, não. Eu não tenho que buscar as razões antigas dos antepassados para tentar explicar as razões que nós usamos hoje. Por isso, não se deve buscar as coisas que estão bem estabelecidas. Caso contrário, muitas das coisas que estão certas ficarão completamente subvertidas. Et ideo rationes eorum quae constituuntur, inquiri non oportet. Não é oportuno tentar descobrir quais foram as razões que foram estabelecidas lá na origem, porque a lei vai se adaptando, vai sendo utilizada, e se quisermos querer restabelecer razões originais, vamos acabar subvertendo o sentido que as normas ganharam ao longo do tempo. Nós vimos que a interpretação tem dois significados. De um lado é a interpretação dos juristas, como fonte do direito, a interpretatio prudentium, que era aqueles pareceres que os juristas romanos davam desde o período pontifical, na origem, para as pessoas, para os que viessem consultar, ou mesmo para os juízes, para os pretores mais tarde. São aqueles pareceres que eles dão, que são verdadeiras decisões e que passam a ser usados depois como exemplo para os próximos casos semelhantes. Então eles eram verdadeiros criadores do direito. Eles estavam diante de pouquíssimas normas, de costumes muito pequenos e insuficientes para as realidades da cidade, e naquele direito pré-clássico, ou seja, no final da realeza e todo o começo da República, esses juristas, especialmente juristas pontífices, mais tarde alguns juristas leigos, eles estão criando o direito ao interpretar os poucos costumes, ou a interpretar as 12 tábuas, que não resolvia todos os problemas. Era preciso uma atividade de interpretação que gerasse novas regras. Então, tiveram muito prestígio. E esse prestígio continuou. Continuou no período republicano e no Alto Império, continuaram a ser
criativos, mas já menos criativos do que antes. Por quê? Porque no final da República, surgindo o pretor como um grande magistrado político que podia convocar o povo para fazer lei, como o cônsul também podia, ou que podia fazer editos, muitas normas foram publicadas. Muito do direito romano cresceu nesse período, junto com os plebiscitos, depois com os senatos consultos e as constituições imperiais. Então o número de leis escritas, ou de normas escritas, edito, lei, plebiscito, senatos consulto, constituição imperial, acabou ficando bastante volumoso. E os juristas agora ficavam em grande parte mais interpretando essas normas do que propriamente dando pareceres com mais criatividade, como eles faziam no período anterior. Mas continuavam sendo cientistas, continuavam, aliás, sendo mais cientistas do que antes, porque agora eles vão criar verdadeiras técnicas de como interpretar a norma, e vão interpretar com o rigor científico, como é hoje. Curiosamente, a atividade do jurista, como uma atividade criativa, interpretativa, ela é mal vista naquelas épocas de governos autoritários, ou de governos dirigistas, ou de governos monárquicos, de consolidação de poder, ou mesmo de tiranias. Porque, normalmente, num país em que se pretenda estabelecer uma ordem a partir de um governante, esse governante vai preferir que apenas as leis sejam aplicadas e não permita que intérpretes modifiquem ou aumentem o valor das normas. Justiniano é um típico exemplo histórico de uma monarquia absoluta e de um dirigismo estatal que quer impedir que os juristas continuem a sua atividade criativa, a ponto de proibir e punir se algum jurista, por meio de alguma interpretação, quiser modificar ou alterar o valor das regras do direito. Quando o Digesto foi publicado, junto com o Códex, com as Institutas de Justiniano, Justiniano ficou tão orgulhoso e tão feliz de poder ter uma legislação que ele iria aplicar em todo o Império Romano, não só no Ocidente, como no Oriente, como também no Ocidente, porque Justiniano conseguiu obter de volta uma parte da Itália, uma parte da Espanha, uma parte do norte da África, e ele voltou a ter um império de grande extensão. E, para esse império de grande extensão, ele estabeleceu o Corpus Iuris Civilis. Não existia essa expressão na época, mas existia o Corpus Iuris, ou seja, aquele corpo de constituições imperiais e de jurisprudência, que era o Digesto, que vinha sendo aplicado. Justiniano, na Constituição Imperial, que praticamente promulgou o Digesto, que confirmou o texto do Digesto como direito vigente, ele teve a vã crença de que conseguiria fazer uma lei que não precisaria nunca mais ser interpretada. Acreditou que teria em suas mãos o completo controle do direito. E é claro que ele errou. Ele escreve no Digesto, nessa Constituição que abre o Digesto, que se qualquer pessoa no futuro viesse, qualquer jurista viesse fazer uma interpretação dessas completas leis dele, ele seria réu de falsidade e as obras seriam destruídas. Ou seja, um monarca absoluto nunca é jurista, tem medo do jurista, porque o jurista que se apega à justiça, ele muitas vezes precisa interpretar a norma e acaba nessa interpretação sendo criativo e importante para melhorar a aplicação da norma. Mas não é diferente a posição, por exemplo, de um Napoleão Bonaparte. Não sei se sabem, mas Napoleão Bonaparte quis, por exemplo, proibir os advogados e quis também evitar que o direito ficasse nas mãos dos juristas. Então o que ele fez? Exatamente como Justiniano fizera 1500 anos antes dele, quase,
um pouco menos, Napoleão encomendou a elaboração de um Código Civil. E ele ainda pensou o seguinte: vou criar um Código Civil numa linguagem que todo cidadão francês possa compreender. Assim não precisarão nem de advogados, nem de juristas. O direito precisa ser claro e todo mundo vai compreender. Mas isso é uma vã ilusão de todos os que querem ser autoritários. Por quê? Porque o direito é sempre muito complexo e por mais que a lei queira prever todos os casos futuros, sempre haverá necessidade de um intérprete, de um cientista, de alguém especializado em direito para fazer uma análise e a aplicação da lei num caso concreto. Então, o destino da interpretação dos prudentes foi o corte do imperador, foi a tentativa frustrada do imperador de querer proibir a interpretação dos juristas. Ninguém consegue. Até hoje, os juristas continuam interpretando e até hoje os livros de doutrina, que correspondem à jurisprudência antiga, continuam sendo muito importantes na criação e no desenvolvimento do direito civil moderno como fonte suplementar, como uma fonte que contribui na educação, na transmissão e na própria criação de novas interpretações das normas vigentes. Antes de falarmos mais sobre a interpretação, é interessante fixarmos um vocabulário jurídico a respeito do tema. Existem algumas expressões que são muito corriqueiras nas petições dos advogados, nas decisões dos juízes. São expressões jurídicas que já vieram, algumas vieram do próprio direito romano, outras vieram de juristas medievais e que chegaram até nós, sempre dentro do sistema jurídico romano. Dois conceitos que são muito importantes quando se trata da interpretação da lei é perceber essa oposição sempre muito clara que o intérprete deve ter em mente para valorizar ou as palavras da lei ou a vontade da lei. Verba legis quer dizer as palavras da lei no sentido literal. Então toda vez que você disser essa interpretação seguiu os verba legis, ou seja, seguiu exatamente o significadozinho das palavras da lei. É aquela interpretação literal, que às vezes é fundamental, às vezes é a segurança, é interpretar literalmente a lei. Outras vezes, não se deve interpretar literalmente a lei, deve-se interpretar o espírito da lei, ou como diziam os romanos, a voluntas legis, a intenção, a vontade, o desejo que está embutido dentro da lei. Então, palavras versus vontade, palavra versus mentalidade. Outros termos também são usados para essa vontade ou intenção da lei. Quando se fala na mens legis, se está dizendo no sentido da lei, na finalidade da lei, na vontade da lei. Às vezes, alguns autores preferem a expressão mens legislatores. Não é a mentalidade da lei, mas a intenção, a vontade do legislador ao fazer a lei. Então, o que vale mais, a mens legis ou a mens legislatores? Vale mais a intenção que se deduz das palavras da lei, ou o que vale é o desejo que o legislador tinha quando ele elaborou a lei? Há uma grande polêmica sobre esse assunto. Até hoje há muitas escolas para dizer qual que vale mais, qual que vale menos, ou que até nega a existência de uma mens legis. Mas nós não vamos entrar nessa polêmica e é bom que você se acostume com a nomenclatura. Mens legis, o sentido da norma, a intenção da norma. Mens legislatores, a intenção, a vontade que o legislador quis impor, imprimir a lei. Outras duas expressões interessantes, que são muito usuais em matéria de interpretação, é a expressão ratio legis e a ratio iuris. Ratio legis é a motivação, a finalidade, a razão da lei. Às vezes, o que você busca ao interpretar uma lei não é só a razão dela. Às vezes você quer
inserir aquela lei dentro do direito como um todo, dentro da justiça, dentro de todo o sistema jurídico. Então você não fala numa interpretação com base na ratio legis, na motivação específica da lei, mas tenta deduzir da lei a motivação jurídica genérica, a motivação jurídica de acordo com todas as outras normas que existem no sistema, de acordo com todo o sistema jurídico. É a chamada ratio iuris, ou razão, intenção, a lógica daquela lei dentro do sistema jurídico. Vamos ver agora quem faz a interpretação, como se faz, com que finalidade se faz. Quem é que tem que fazer a interpretação da norma jurídica? Às vezes são autoridades públicas que são obrigadas a fazer a interpretação. Ou são da própria competência. Por exemplo, muitas vezes os imperadores romanos baixavam constituições imperiais explicando as constituições imperiais anteriores ou interpretando uma norma jurídica anterior, podia ser costumeira, um edito do magistrado. Era frequente essa interpretação autêntica. Interpretação autêntica é aquela em que o próprio órgão que produz normas estabelece por normas posteriores não a revogação da norma anterior, mas uma norma complementar que a interprete. Isso é chamado interpretação autêntica da norma jurídica. Outras vezes a interpretação é a judiciária. Muitas vezes compete aos juízes fazer a interpretação da norma, e às vezes até essa interpretação feita pelos juízes pode até ter um valor de uma fonte do direito suplementar, como é o caso, por exemplo, daquilo que hoje se chama jurisprudência. Hoje se chama jurisprudência aquele conjunto de decisões que os tribunais superiores costumam repetir e que acabam se tornando uma fonte de aplicação para os próximos casos semelhantes. Então, a interpretação que os tribunais dão é a interpretação judicial. Outra interpretação, que às vezes existe, é no âmbito administrativo. Então, pode, eventualmente, hoje, no Poder Executivo, uma autoridade estabelecer, por exemplo, regulamentos e, nesses regulamentos, interpretar as normas. Então, a lei, por exemplo, pode estabelecer um tributo e uma lei depois pode regular, uma norma administrativa pode regulamentar como vai ser a cobrança, as datas, os prazos, os aspectos que podem ser extraídos pela interpretação da norma jurídica, que não estivesse, às vezes, tão clara, tão evidente. E, eventualmente, pode fazer a interpretação de uma norma jurídica o povo. O povo pode ser autor de uma interpretação. Então, uma norma jurídica que, às vezes, é ambígua, uma regra que ainda não é muito conhecida, acabou de sair, com o passar do tempo, conforme o povo vai se habituando e interpretando aquela regra, aquele costume pode ser um costume interpretativo. Outras vezes, que é a que mais interessa para o estudante do direito, e é a mais bem feita, porque é a científica, a interpretação não é pública, não é decorrente de uma autoridade pública nem do próprio povo, mas ela é privada, feita pelo particular, porque tem o gosto, o desejo de estudar e interpretar. Quem faz isso? Os juristas, os professores, os alunos, que escrevem obras interpretativas das normas. Então imagine que, por exemplo, para cada artigo do Código Civil, eu posso ter dezenas de livros interpretando. Se você vai à biblioteca, você pode encontrar o Código Civil em um volume só. Mas você encontra coleções, tratados de direito privado, que podem ter 60 volumes explicando o Código Civil.
Então, ali tudo é interpretação, é extração do texto curto e genérico da lei de inúmeras pérolas, inúmeros casos específicos não claramente previstos na lei, mas que estão lá dentro e que só com a garimpagem, com o esforço, com a inteligência do tratadista, do civilista, do cientista do direito, que puderam ser extraídas. Um fato importante que nós já vimos quando tratamos da classificação de direito público e privado é que para os romanos essa noção de direito público e privado também tem de ver com a interpretação da norma jurídica. É muito útil para o intérprete da norma jurídica que, quando ele estiver diante de um caso concreto e da aplicação da lei de um caso concreto, ele precisa ficar de olho nas duas repercussões que aquela interpretação pode trazer, seja do ponto de vista da utilidade pública, como da utilidade dos particulares. Porque, às vezes, interpretar um contrato isoladamente, só pensando no particular, pode não ser uma boa interpretação. Então, se nós favorecermos todos aqueles credores gananciosos que estão querendo uma interpretação que permita uma execução mais rápida do que queria o legislador e não estava tão clara, na hora de fazer a interpretação, é melhor pensar na utilidade pública, de que, por que eu vou fazer uma interpretação que vai ser restritiva do ponto de vista da utilidade pública, porque muitas pessoas vão entrar em falência, vão entrar em prejuízos pessoais, porque quer se interpretar que a execução dos devedores possa ser mais rápida do que já é. Então, quando se interpreta uma norma, não tem que pensar só na utilidade do autor e do réu, dos particulares envolvidos. Tem que pensar também que aquela interpretação, se aplicada igual a toda a sociedade, pode ser vantajosa ou pode ser onerosa para a sociedade. É a positio studi, a posição de estudo, que pode ser de direito civil ou de direito privado, de utilidade pública ou de utilidade aos particulares. A interpretação quanto à natureza pode ser de diversas formas. Eu posso ler o texto da lei e interpretá-lo pela gramática, analisando, por exemplo, a etimologia de uma palavra para tentar explicar um determinado conceito. Por exemplo, vamos imaginar que numa empresa pública exista uma lei que se determine que o diretor-geral será um dos gerentes escolhido em rodízio. Pronto, essa é a regra, de que o diretor-geral da empresa deverá ser um dos vários gerentes escolhido em rodízio. Olha o que significa em rodízio. Em rodízio, muitos interpretam que significam em alternância, em variação. Então, num ano vai ser um diretor, um certo gerente, depois daquele ano escolhe outro gerente, depois escolhe outro gerente e assim sucessivamente. Mas outros interpretam que rodízio significa um sistema em que haja, como numa roda, o retorno exatamente igual ao que começou. Então, se hoje chamou o gerente A, depois chama o B, depois chama o C, depois chama o A de novo, o B de novo, o C de novo, e assim por diante. Vai formando uma espécie de círculo obrigatório em que todo mundo sabe quem vai ser o próximo gestor. Rodízio significa só garantir a alternância, ou seja, de que uma pessoa não fique mais de um ano, ou rodízio significa dar a volta e permitir que sempre seja na mesma ordem, e exigir que seja sempre na mesma ordem. Uma interpretação etimológica levaria à ideia de um rodízio de revés, de um rodízio circular.
mas não é sempre assim que as pessoas interpretam. Mas essa interpretação etimológica ajudaria a fixar uma interpretação. Outras vezes a interpretação é lógica, você estabelece as relações de causa e efeito, as relações de conexão entre uma parte do texto da lei com outras partes desse mesmo artigo, desse mesmo texto legal. A interpretação também pode ser histórica, como dizia o grande romanista e civilista Limon de França, é aquela interpretação que busca mens legislatores. Normalmente os autores falam na mens legis, mas aqui procura-se dizer que a interpretação histórica é aquela em que se procura identificar o que naquele momento em que a lei foi promulgada estava na mentalidade daquele que prolatou a lei. Qual era aquela ideia? E muitas vezes é interessante descobrir. E como é que nós descobrimos? Por exemplo, para interpretar o Código Civil é muito útil até hoje você ir até o Senado e pegar as atas de discussão na Câmara, por exemplo, das discussões feitas artigo por artigo por parte, né, dos deputados. Então, as atas do Congresso Nacional ajudam a interpretar o sentido da lei. Essa é uma interpretação histórica. Alguns distinguem dois tipos de interpretação histórica, da origo leges e da occasio leges. Aquela que busca a origem da lei é que procura identificar justamente o que causou, o que motivou aquela lei, para que ela foi feita. Ela veio resolver que problema, qual era a finalidade inicial que fez surgir a necessidade daquela lei. Outra forma também de identificar é da occasio legis, é da ocasião da lei. Significa, então, analisar o contexto em que ela está. Né? Então você vai analisar os vários aspectos, não só da finalidade original, mas das circunstâncias. Quais eram as circunstâncias econômicas? Quais eram as circunstâncias sociais dessa época? Quais eram as circunstâncias tributárias? Quais eram as circunstâncias materiais ou alimentares das pessoas nesse período? Então, uma coisa é verificar a origem, a causa, o que motivou a realização da lei. Outra coisa é verificar as circunstâncias, a ocasião e os aspectos circunstanciais que circundavam o momento em que a lei foi prolatada. E, finalmente, muitas vezes a interpretação que o intérprete deve fazer é uma interpretação sistemática, que não leva em conta apenas o texto daquele artigo que ele está lendo, daquela norma que ele está lendo, mas ele vai verificar se não tem como interpretar a norma à luz dos outros aspectos que já existem nas normas próximas, nos outros livros do próprio código ou nos títulos. É a chamada interpretação sistemática, que exige uma capacidade maior de generalização do intérprete. Muito bem, então o intérprete da lei, aquele que vai aplicar a lei, depois de muito estudar a norma, de ler, de estudar a gramática dela, de estudar a lógica dela, depois de muito meditar, quais são os resultados da sua interpretação? O mais comum, o que a gente sempre espera e torce para que aconteça, é que, mesmo fazendo todo o trabalho de interpretação, o intérprete ele chegue justamente à conclusão que é esperada, ou seja, que ele declare aquilo que o legislador muito bem se expressou. Ele se expressou tão bem que a interpretação demonstrou que o desejado pelo legislador era justamente o resultado da sua interpretação. Então, às vezes, a interpretação serviu mais para você conhecer a lei do que propriamente de que ela fosse obscura. Ela era obscura para você, mas não era
para o legislador. Essa é a interpretação declarativa, é aquela interpretação que é a mais comum, é a mais esperada, porque a gente sabe e espera que o legislador saiba se expressar muito bem, e a gente espera que os leitores saibam compreender e interpretar muito bem o que foi bem expresso. Mas, às vezes, a interpretação acaba ampliando ou restringindo, de modo que, às vezes, numa, por exemplo, interpretação extensiva, a fórmula da lei ela é menos ampla do que aquela que estava na mente do legislador. Então, às vezes, o legislador ele desejava fazer uma norma aplicável, por exemplo, a uma grande categoria de pessoas, mas ele usou uma palavra restritiva. Só uma interpretação extensiva que pode restaurar essa mente do legislador. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Os comerciantes devem afixar os preços em local visível ao público. Essa é a norma. Vamos imaginar que existe essa norma. Eventualmente, num caso concreto, pode ter tido uma discussão e alguém queria uma indenização ou aplicação de uma multa porque um prestador de serviço não estava colocando os seus preços. Ou então, por exemplo, um bazar que vende coisas sem fins lucrativos, portanto ele não está comerciante, ele não é um comerciante propriamente dito, né? E eles não, nem o prestador de serviço, por exemplo, uma lavanderia de roupas ou uma quermesse da igreja, não colocou o valor dos preços em local visível ao público. Agora, eventualmente, o intérprete pode dizer, não, esse tipo de informação, o que o legislador pensou foi para todo mundo. Apesar de estar escrito comerciante, aqui comerciante não é no sentido só de quem faz com fim lucrativo, mas também a palavra comerciante, por muita gente se entende, ainda que erroneamente do ponto de vista etimológico, mas ela é conhecidamente tratada também aos prestadores de serviço ou qualquer pessoa que esteja vendendo algum objeto. Então, uma interpretação extensiva dessa norma pode esclarecer que os prestadores de serviço e os que vendem objetos sem fins lucrativos, e não como mercadores, né, que tenham que fazer também a fixação dos preços. Mas, eventualmente, eu vou usar o mesmo exemplo para tentar extrair uma interpretação restritiva e não ampliativa. Ela acontece quando a fórmula da lei, quando o texto da lei acaba sendo mais ampla do que o desejo do legislador. Então vamos imaginar essa norma. Os comerciantes deverão afixar os preços em local visível ao público. Quando o legislador escreveu isso, alguém pode imaginar que esse legislador queria aplicar também aos comerciantes ambulantes? Como é que o comerciante ambulante, né, carregando apenas, às vezes, nas mãos o objetozinho que ele está vendendo, o amendoim que ele está vendendo, como é que ele vai fixar um preço público? Parece ser muito contrário ao esperado. Então, será que aquele comerciante que estava escrito na lei, o legislador acabou não escrevendo uma fórmula, um texto mais amplo do que ele queria? Provavelmente sim. A palavra comerciante parece não se referir aos comerciantes ambulantes. Se o legislador assim interpretar, o aplicador da lei assim interpretar, o ambulante está livre de ter que fazer a divulgação. Mas, eventualmente, analisando o contexto do legislador, analisando o contexto regional, vamos imaginar que essa lei foi feita porque justamente estava tendo muitas brigas no mercado de ambulantes, num grande centro de mercado. Então, se essa lei foi feita em razão histórica disso, a interpretação que você vai fazer é que ela se aplica, sim,
aos ambulantes e faz uma interpretação declarativa. Mas, num outro contexto, a melhor interpretação pode ser a restritiva, que é a de que essas regras foram feitas para os comerciantes em geral, de empresas e de estabelecimentos, e não do simples ambulante que está dispensado de pagar imposto, já está dispensado de várias coisas, não vai ser dispensado disso também? E assim vai. Quando vamos aplicar a norma jurídica, a primeira coisa que nós procuramos é ver qual norma se aplica àquele fato. Mas pode acontecer de nós não encontrarmos uma norma para o fato que nós estamos tentando julgar. Quando eu encontro na norma o fato, seja de forma clara ou de forma obscura, às vezes a lei não é tão clara, quando a norma é clara, eu já interpreto e declaro imediatamente e faço o silogismo bem fácil. Quando a norma exige uma interpretação, exige mais clareza, porque contém alguma obscuridade, eu vou atrás daqueles tipos de interpretação sistemática, lógica, gramatical, e eventualmente eu consigo fazer um silogismo mais complexo, mais difícil, mas consigo concluir a aplicação. E o resultado é a aplicação ou integração da lei ao fato. Todavia, há situações em que eu não encontro na lei o fato. E o juiz não pode deixar de julgar. O juiz está proibido de negar o cumprimento da sua jurisdição. Ele tem o poder de dizer o direito, mas ele tem o dever de dizer o direito também. Jurisdição é o poder e dever de dizer qual é o direito aplicado. Então, o jurista ou o juiz da causa que irá aplicar, ou o jurista que vai aplicar na teoria, ele pode e deve procurar saber se não existe uma norma específica sobre aquele assunto, se não existem outras normas jurídicas que sabidamente não foram feitas para aquela situação, mas que mantêm a mesma lógica, que mantêm a mesma proporção, que mantêm a mesma razão, proporção. Se ele encontrar uma norma existente num outro caso, com aquela mesma razão, ele diz que ele está fazendo uma analogia da lei. Se ele não encontra nenhuma norma aplicável, mas encontra uma razão, um princípio na doutrina, que não está expresso de forma clara, não é ainda uma norma, mas se pode deduzir do conceito geral, de conceitos jurídicos de outras áreas, ele faz uma analogia iuris. Ou, eventualmente ainda, se ele não encontra norma a ser aplicada e não encontra nenhuma matéria que tenha alguma semelhança, que tenha alguma lógica analógica com o caso dele, ele então deve recorrer ao último dos grandes princípios do direito, o princípio da justiça, do direito quanto justiça, do direito enquanto virtude, o sentido de equitas, de benignitas, de humanitas. Em vários textos romanos, nós encontramos a ideia de que o pretor deve, ou o juiz, deve muitas vezes julgar por equidade, por benignidade, com humanidade, ou seja, não encontrando a solução prevista na lei, ele vai encontrar na sua concepção de justiça, de ética, de equilíbrio, de benignidade, uma solução para o caso. A equidade muitas vezes é aplicada pelo juiz a pedido da própria norma. Outras vezes é porque existe uma ausência de regulamentação. Então, por exemplo, se a norma disser assim, o juiz, atendendo à equidade, fixará o valor dos alimentos,
Então está dizendo que o próprio juiz tem uma liberdade para apreciar o aspecto humano, o equitativo, a benignidade, para decidir a fixação daquele valor. Então, às vezes, a própria lei não é capaz de decidir e deixa para o aplicador decidir. Outras vezes, a lei é lacunosa, ou seja, não está regulamentando aquele caso. Então, compete ao aplicador da lei a localização de princípios de equidade ou de analogia, como nós já vimos. Esses pontos da chamada parte geral, que foram pontos muito desenvolvidos pelo Iluminismo ou pelo século XIX, são muitas vezes de difícil compreensão porque são muito teóricos. Os romanos mesmo não eram muito teóricos. Eles faziam a interpretação e não explicavam o que estavam interpretando. Então, é mais às vezes interessante conhecer essas coisas pelos exemplos das fontes do que propriamente por uma teorização. Um método é complementar ao outro. Então vamos aos exemplos. O que nós podemos encontrar no digesto? Milhares de casos práticos com a respectiva interpretação do jurista da norma que se aplica ao caso. Todo o digesto, nos seus 50 livros volumosíssimos, contém milhares e milhares de casos concretos e a interpretação que o jurista dá ao edito, a um senatus consulto, a uma constituição imperial, a interpretação que o jurista dá na solução das controvérsias. Vamos ver esse caso aqui. Eu peguei ao acaso. É o título 1.3, é 3.1 do digesto, perdão, que trata do ius postulandi, do direito de postular. Quem pode advogar? Quem pode... O edito do pretor dizia quem é que podia advogar. Não era todo mundo que podia advogar em Roma. Um criminoso, por exemplo, não podia. Então vamos ver o texto ali do edito do pretor. O edito do pretor está escrito no digesto. Se dirigia contra aqueles que estavam proibidos de advogar por outros. E nesse edito o pretor afirmava que não podia advogar para outras pessoas as pessoas que estivessem notadas de infâmia, ou seja, de que tivessem praticado alguma tarefa ou algum comportamento social considerado pelos romanos como infamante, de modo que a pessoa que tivesse praticado determinadas atividades não pudessem, por exemplo, ser testemunhas, não podiam, as pessoas que eram infames não podiam várias coisas. Aqui o pretor estava dizendo que as pessoas infames não poderiam advogar para os outros. E também um senatus consulto, a exemplo do edito do pretor, proibiu de advogar perante juízes qualquer pessoa que tivesse sido condenado em processo público. E também, aqui que vem a interpretação do jurista, e também dizia com toda clareza as palavras do senatus consulto: estão proibidos de advogar quem tiver alugado o seu serviço de lutar com os animais. Porque os romanos consideravam infamante, indigno, que uma pessoa entrasse numa luta com os animais só para ganhar dinheiro. Porque que alguém ia arriscar a sua vida apenas para correr grandes riscos à toa, deixando a família, deixando a cidade, deixando o Estado, eventualmente sem a sua vida, se ele morrer. Então, era considerado infamante alguém querer fazer uma prestação de serviço e falar: olha, se você me pagar 10 mil, eu vou lutar contra os leões lá no Coliseu. Né? Por isso que quem praticava as lutas não eram frequentemente escravos. Né? Bom, porque ninguém vai querer ser notado de infâmia e perder as várias regalias no direito ou perder os direitos. Agora vem a interpretação do jurista. Então, o texto da lei, no caso de um senatus consulto, é: aquela pessoa que tiver alugado o seu serviço, prestação de serviço, de lutar com os animais,
qui opera suas ut cumbestis depugnaret, locaverit, aquele que tiver alugado a seu serviço, as suas obras para lutar com os animais, seria infame e não poderia advogar, não podia ir a juízo. Aí veio o intérprete, veio o jurista, no caso aqui foi o Ulpiano. Aí ele disse, logo é notado de infâmia só pelo fato de ter alugado o seu serviço. Não importa se ele já lutou ou se ele não lutou. Ou seja, a lei dizia que não importa quem... A lei dizia, quem alugou seu serviço para lutar com os animais é infame, não pode advogar. Então o intérprete já logo declarou, fez uma interpretação declarativa. Prestem atenção, notado de infâmia é só se ele realmente já alugou o seu serviço. Se ele eventualmente prometeu, mas o outro não concordou, ou se ele já fez, então nesse caso ele não estaria proibido de advogar. Mas se ele já fechou o contrato de locação, mesmo que ele ainda não tenha prestado serviço, mesmo que ele ainda queira mudar de ideia, ele já é infame e não pode advogar. Aí veio depois um outro caso concreto que exigiu uma nova interpretação do Ulpiano. Ele diz assim, e se alguém tiver prestado a locação dos seus serviços para caçar feras ou para lutar com fera que incomoda uma região ou e fora da arena, esse não deve ser considerado como notado de infâmia. Então veja, o intérprete da norma foi na mens legis, ou seja, o Ulpiano falou, disse assim, a interpretação dele quer dizer isso, que apesar de a lei dizer que as pessoas que alugam seu serviço para lutar com animais não podem advogar, a lei não disse, mas nós temos que considerar exceção da lei, porque era isso que ela estava desejando, de que evidentemente que se alguém precisa sair para o mato para caçar um animal, porque precisa se alimentar, ou porque ele aluga o seu serviço para caçar um animal que está prejudicando uma cidade. Por exemplo, entrou um animal selvagem e alguém contrata um caçador para ir lutar com aquela fera. A mesma coisa, nesses dois casos, pode-se dizer, é uma interpretação que restaura a mens legislatores, que restaura a intenção da lei, e não as palavras, foi além das palavras. Não se aplicou a literalidade, alugou, já está condenado, alugou o serviço de lutar com o animal, já não pode advogar. Não, o intérprete pode deduzir algumas exceções como essas. Vamos ver mais um exemplo das fontes. Aqui é um texto que nós extraímos do Digesto, livro 28, título 5º, leia o fragmento 60, parágrafo 4. É um fragmento atribuído ao jurista Celso, que escreveu uma longa obra de 16 livros comentados, chamado Digesto de Celso. Vamos ver esse texto. Aqui, Celso faz uma interpretaçãozinho ao final, que eu deixei em amarelo. O texto da norma, que já existia, que era conhecido dos juristas antes, era que se uma pessoa é instituída herdeira num testamento de alguém, e essa pessoa era cidadão romano no momento em que se escreveu o testamento, e depois essa pessoa perdeu a cidadania, e uma das formas de perder era uma interdição da água e do fogo, que era uma espécie de punição para certos comportamentos anticívicos. Vamos imaginar que esse cidadão herdeiro, que era cidadão, deixou de ser, então ele corre o risco de perder a herança. Mas, por alguma razão, ele consegue retornar antes da morte do testador e restaurar a sua cidadania. Então, nesse caso, ele vai conseguir a herança. Aí vem o jurista, que diz assim, para interpretar,
Olha, igualmente isso vai acontecer em se tratando de legados ou em se tratando de herdeiros segundo o direito pretoriano. Essas duas situações, herdeiros legatários ou de herdeiros do direito pretoriano, são de herdeiros que não foram instituídos pelo testamento diretamente como herdeiro, mas às vezes indiretamente como um legatário. Então, o jurista está fazendo aqui uma analogia. Ele está dizendo, olha, embora essa norma aplique-se apenas para o herdeiro do testador, mas também se aplica para aquelas pessoas que não recebem herança, mas só recebem um pedacinho dela como legado, como um objeto que um herdeiro fica obrigado a entregar para ele. A mesma coisa, vamos aplicar essa mesma regra para uma situação que é semelhante à situação daqueles herdeiros que são herdeiros não pelo testamento, mas são herdeiros porque o pretor considera herdeiro. Isso é um exemplo típico de interpretação pela analogia. Finalmente, vamos a um último exemplo, tirado das fontes. Esse aqui também foi tirado do digesto, de um fragmento atribuído ao jurista clássico Trifonino. Trata-se de uma questão de copropriedade de escravo, em que duas pessoas, dois donos, são donos de um mesmo escravo, são proprietários, são condôminos de um mesmo escravo. E vem aqui a regra que já existia. Se um escravo comum, pertencente a dois donos, tiver encontrado um tesouro no terreno alheio, ele adquirirá em partes proporcionais a cada um dos donos, ou ele adquirirá em partes iguais. Por exemplo, um dono tem o correspondente a 2/3 do valor do escravo e o outro tem o correspondente a 1/3. Se o escravo deles um dia está passeando e encontra um tesouro, esse tesouro vai ser entregue segundo as regras do tesouro. Por exemplo, se ele encontrou na casa alheia, num terreno de alguém, vai ficar metade para o dono da casa e metade para quem descobre, para o inventor do tesouro. Como o escravo não tem capacidade de aquisição dessa propriedade, e o escravo é uma espécie de agente do seu dono, então o escravo vai adquirir para o dono. Mas esse tesouro, vamos imaginar que seja um tesouro que tenha 300 moedas de ouro. Essas moedas vão ser divididas entre os donos na proporção em que cada um é condômino, ou vai dividir na exata proporção, metade para cada um. Aí, diz o jurista, a coisa semelhante ocorre na herança, ou no legado, ou na situação em que se faz uma doação ao escravo, porque o tesouro também é considerado um dom da sorte, de tal modo que a parte que cabe ao inventor do tesouro pertence aos sócios, condôminos, proporcionalmente àquela parte do servo de que cada um é dono. Ou seja, o jurista está falando, a resposta já existe nos outros casos, porque ela é semelhante ao que ocorre no direito de herança, no legado, ou na situação em que alguém faz uma doação para um escravo. Quais eram as soluções dadas naqueles casos? Se um escravo recebe uma doação, o dinheiro não é do escravo, o dinheiro é dividido proporcionalmente entre os seus donos. Se o escravo recebe uma herança ou um legado, é dividido proporcionalmente aos seus donos. Então, por que não seria também no caso de o escravo encontrar um tesouro? E aqui, então, o jurista faz de novo uma analogia. Ele diz, porque o tesouro também pode ser considerado um presente, um dom, uma espécie de doação, uma doação da sorte, da fortuna, de tal modo que a parte que cabe ao inventor do tesouro,
que corresponde à metade do tesouro encontrado, se foi encontrado em solo alheio, em terra alheia. Então, essa parte de 50% que cabe a quem encontra o tesouro não vai para o escravo, mas vai ser dada proporcionalmente a cada um dos donos do escravo, na proporção em que cada um é dono. Tá aí. Isso é o digesto o tempo todo. Se você um dia tiver a paciência de ler o digesto, vai ver que em cada página contém 30, 50, 60 casos pequenininhos e curtos como esses, com a respectiva interpretação. Então não é um código, mas é um infinito conjunto de casos que interpreta todas as normas romanas e nos dá a chave, a solução. Essas interpretações lá em Roma viravam norma. Hoje a interpretação não vira norma, a interpretação se faz no caso concreto.